Nós estamos hoje iniciando uma nova série de um assunto que, se você tem uma mínima familiaridade com a Bíblia, você já deve ter ouvido falar ou já lido a respeito. Os 10 mandamentos. A produção tinha pedido, inclusive, para a gente fazer nessa série uma série de referências à novela da Record, mas eu achei melhor que não. Nós vamos para um outro lado, para um outro caminho. Ele até tinha pedido para que a série fosse a arte. Não está esticado. Pode ver ali. Essa eu não estiquei. O logotipo está cortado no meio. Puxa vida, pessoal da projeção. Duro, viu? Mas vamos lá. É que assim, eu quero dizer para vocês que eu estudei teologia. Eu não estudei, e está ficando claro, espero que tenha ficado claro para você nesses anos todos, que eu não estudei PowerPoint. Assim, não tinha mesmo essa aula. Tá claro que eu não estudei isso? Tá, obrigado. Vamos lá. Eu quero começar dizendo uma coisa nessa série. Pense em você mesmo. Mas pense em você e tente pensar de maneira sincera. Embora pensar sobre si mesmo de maneira sincera seja uma das coisas mais difíceis e um dos maiores desafios. Porque, geralmente, quando nós pensamos sobre nós mesmos, nós pensamos a partir daquilo que nós gostaríamos de ser, e não daquilo que nós somos de verdade. Quando nós precisamos falar sobre nós, é que nós notamos como isso é verdade. Se você já esteve, por exemplo, numa entrevista ou numa conversa em que a pessoa chegou para você e disse assim, me diz aí quais são suas qualidades. Fica difícil, porque, no fundo, a gente não pensa muito sobre nós mesmos a partir de uma perspectiva correta. E aí a pessoa diz, então me cite 3 defeitos que você tem. Eu me lembro de uma vez estar conversando com uma pessoa que estava sendo avaliada num processo de entrevista, e aí nós pedimos para essa pessoa que ela desse três características boas dela. Ela foi muito rápida. Ela disse assim, 3 características boas. Eu sou isso, isso, isso. E aí então nós falamos, legal, então diga 3 coisas ruins a seu respeito. Ele parou, pensou. Aí ele soltou uma frase muito interessante do tipo, não sei se eu tenho 3. E eu fiquei pensando comigo, poxa vida, quase que eu me ajoelhei e disse, mestre, estávamos praticamente ali, diante do novo Jesus. Gente, seja sincero, se você fosse relatar os seus defeitos, coisas ruins a seu respeito, se nós pensarmos seriamente sobre nós teríamos muito a dizer. Teríamos muito mais para falar sobre coisas ruins sobre nós do que coisas boas. Mas pense sobre você. Pense sobre a forma como você se veste, sobre o seu corpo. E não apenas sobre a forma como você se veste sobre o seu corpo. Pense sobre os seus gostos. Do que você gosta e do que você não gosta. Incluindo absolutamente tudo. Todas as preferências que você tem. Todas. Pense, inclusive, em como você se mostra nas redes sociais, sejam elas quais forem, de Orkut e... Isso aqui não tem mais, né? Isso aqui acho que acabou, isso aqui não tem mais. De Orkut também já... Orkut não ia voltar? Então até não vai? Não, ok. Pense de Facebook, Instagram, Snapchats e qualquer coisa em que você se revele. Pense nas suas postagens, no que você escreve, nas fotos que você posta. Pense em tudo o que qualquer um pode ver a seu respeito e o que você também pode ver a seu respeito. Depois de uma análise minuciosa sobre você mesmo, seu corpo, sua roupa, seus gostos, suas postagens, sua fala, seu estilo, absolutamente tudo, responda com sinceridade a seguinte pergunta. Diante de todas as evidências a respeito de você mesmo, quem é o seu ídolo? E eu estou dizendo isso porque quando olhamos para uma pessoa, é quase que inevitável que você esteja olhando para um espelho
do Deus que aquela pessoa tem. Há um conceito hoje muito forte e que tem tomado corpo e que faz muito sentido à luz da Bíblia, que é o seguinte: um ídolo não é apenas algo diante do que você se prostra ou algo que você adora. Um ídolo é algo com o que você vai se assemelhando no decorrer dos tempos. Então, um ídolo, um Deus, não é algo apenas diante de quem você se prostra em culto. Um Deus, um ídolo, é algo em que você vai se espelhando de uma tal forma que você vai se tornando aquilo. Ou seja, você se torna, e há um livro que tem se tornado famoso nos círculos teológicos com esse título: você se torna aquilo que você adora. E quando você olha para a Bíblia, há uma série de referências sobre isso. Deus falando sobre a idolatria do povo dele, e Deus dizendo assim: olha, às vezes o meu povo adora ídolos que não falam, que não ouvem, que não enxergam, que não fazem absolutamente nada. E constantemente o versículo seguinte diz assim: tornem-se semelhante a eles aqueles que os adoram. É o conceito de que você vai gradativamente se tornando parecido com o seu objeto de culto. Isso acontece porque a Bíblia diz que o ser humano é um ser feito para adoração. O ser humano foi feito para adorar a Deus. Isso está lá em Gênesis, no início da Bíblia. A Bíblia diz assim: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e colocou no coração do homem o desejo, o anseio pela adoração e veneração a Deus, Ele mesmo. Quando o ser humano peca e rompe com esse Deus, ele rompe com o seu objeto de adoração, fica como se fosse um vazio no coração do ser humano. Só que é um vazio que não consegue ficar vazio, porque inevitavelmente você vai preenchê-lo com alguma coisa. Porque há, na essência do ser humano, o desejo por adorar algo, por ter algum ídolo. Se você não tem o Deus verdadeiro como ídolo, você vai acabar colocando alguma outra coisa no lugar da adoração desse Deus. Como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, adorando a Deus, vivendo para Deus e obedecendo a Deus, iríamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Quando nós tiramos isso, nós entramos na contramão da coisa toda. Nós colocamos um outro Deus no lugar para nos tornarmos a imagem e semelhança daquele Deus falso que colocamos no lugar do Deus verdadeiro. E constantemente adorando e vivendo para esse Deus, nós vamos nos tornando parecidos com Ele. Isso aconteceu no povo de Israel durante muito tempo e acontece em nossa vida. Quais são, por exemplo, os ídolos campeões de audiência na sociedade que nós vivemos? Um dos campeões, e isso é inevitável dizer, é dinheiro. E uma pessoa devotada ao Deus dinheiro vai se tornando cada vez mais parecida com o Deus que ela adora. Quer ver só? Uma pessoa que vive para o dinheiro, geralmente fala sobre o quê? Fala sobre dinheiro. E quando ela não fala sobre dinheiro propriamente dito, ela fala sobre as coisas que ela comprou com o dinheiro que ela tanto adora. No fim, talvez 90% de tudo que a pessoa diga e fale tem a ver com o Deus que ela segue, dinheiro. Outras pessoas podem idolatrar, pode idolatrar carro. O que é um carro? Carro é um meio de locomoção. O carro foi feito para quê? Foi feito para tirar você do ponto A e levar você para o ponto B com facilidade, com rapidez e com objetividade. Mas quando você transforma o carro num ídolo, ele deixa de ser um meio de transporte e passa a ser algo que define você. E não apenas define você, você passa a definir as pessoas de acordo com o carro que ela tem. O carro deixou de ser um mero transporte, meio de transporte, e passou a ser algo muito além daquilo que ele foi criado para ser. Ele passa a ter vida.
E veja que, não sei quantos se lembram, às vezes tinha aquele carro da família, que ele era tão adorado, tão venerado, que quando a família vendia, ela dava tchau pro carro. O carro passava ali com o novo dono, olha o nosso carro, tchau. Veja, o carro deixou de ser carro. Ele passou a ter uma conotação maior do que ser simplesmente um meio de transporte. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que são definidas pela profissão que têm? E eu vou dizer uma coisa, isso eu posso falar com muita tranquilidade, porque se há uma profissão em que as pessoas são tentadas a se definir pela profissão, é pastor. Às vezes, e isso é interessante, inclusive, como acontece, por exemplo, em acampamentos e atividades da igreja. Como o pastor, a profissão pastoral, toma um ar acima do que deveria tomar em endeusamento que parte para a loucura. Às vezes você está numa programação da igreja, aí o pessoal, vamos fazer aqui um campeonato, vamos fazer um campeonato. Aí o pessoal fala assim, os irmãos vêm para esse lado, as irmãs vêm para esse lado. O pastor, quer dizer, o pastor está acima de qualquer definição, inclusive do ser homem ou mulher. Ele é um ser tão santo que ele se tornou praticamente assexuado. Aí a esposa do pastor engravida, o pessoal fala, como será que foi? Porque ele é o pastor. Aí o pastor não pode falar sobre coisas que qualquer ser humano normal fala. Ele não pode se relacionar com as pessoas normais, porque ele é pastor. E você deve conhecer, inclusive, pastores que eles são tão pastores que a esposa dele chama ele de pastor. A esposa dele parou de chamar ele de meu bem, meu amor e desgraça, e passa a chamar ele por pastor. Fica uma coisa louca, porque ele assume para si a idolatria da função que ele representa. Eu não estou dizendo com isso que ser pastor não é importante. É importante, mas ser médico é importante, ser engenheiro é importante. É importante que você exerça a sua vocação cristã na profissão que Deus chamou você. E se é pastorado, que seja pastorado, mas que o pastorado não se torne um ícone tal que passe a ser um ídolo. Um ídolo tem a capacidade de definir você e de tentar moldar você de acordo com o que ele é. E isso é muito ruim. E isso aconteceu com o povo de Deus durante muito tempo. E continua acontecendo. Por que eu estou dizendo tudo isso sobre idolatria, sobre ter outros deuses? Porque os 10 mandamentos são dados para o povo de Israel num período crucial da sua caminhada. Deus tinha criado o ser humano pecou, e aí Deus, lá em Gênesis 12, chama um homem chamado Abraão, para a partir de Abraão fazer um povo dele. Abraão tem um filho chamado Isaac, depois Isaac tem outros filhos, Jacó e Esaú, e eu de novo falando o nome errado dele, isso aí vai ficar para sempre isso, não tem, já segue o barco. Aí, toda vez é a mesma coisa. Mas segue o barco, vamos lá. Aí, essa família vai crescendo, vai para o Egito e ela se torna escrava no Egito. Ela cresce muito lá. E durante séculos, de 3 a 4 séculos, aquele povo é escravo no Egito, é escravizado no Egito. Até que Deus levanta um cara chamado Moisés para libertar o povo. E aí, então, acontece aquilo que nós vimos muito bem, temos visto sendo retratado nas novelas e nos filmes, e espero que você também leia na Bíblia. Quando, então, o povo está sendo conduzido por Deus no deserto, Deus para o povo, num determinado momento, para ensinar para o povo algumas coisas. Mas, então, resumindo, nós temos aqui um relato em poucas e pequenas fotos sobre, mais ou menos, como é que tinha sido a caminhada do povo de Israel a partir do Egito. Nós temos uma foto de mais ou menos, para que você tenha uma ideia, esse é o Antigo Egito. Ele não era exatamente assim quando o povo de Israel estava lá. Mas houve um período na história em que o povo de Deus ficou escravo exatamente nessa região por mais de 3 séculos. Até que, como eu disse, Deus envia um cara chamado Moisés para libertar o povo. E então o povo parte para uma caminhada em direção à terra prometida, que era uma espécie de terra da liberdade. E nós temos na próxima foto uma ideia da rota que o povo fez no Êxodo, a saída do Egito
até a terra prometida. Para você ter uma ideia, o Egito, onde o povo estava cativo, está aqui no nosso lado esquerdo. Ali em cima, onde começa aquela linha vermelha, onde há aquela palavra Ramsés, um pouco acima de Goshen. Nessa região, exatamente aí, obrigado, gente, exatamente aí, o povo estava cativo. E aí, então, ele segue essa linha vermelha. Para onde é que ele deveria ir? Ele deveria ir para o alto à direita, para cima ali de Zim, ao lado direito. No entanto, por uma série de fatores, principalmente por causa do pecado do povo, eles foram sofrendo desvio de rota. E eles então vão descendo essa linha vermelha, lá de Ramsés, até aqui na parte sul, bem aqui nessa parte embaixo, onde está escrito Monte Sinai. Se você, exatamente aí, o povo chega e ele é parado por Deus. A próxima foto vai mostrar exatamente o local onde isso acontece. Se você não viu até hoje, apresento-lhes o Monte Sinai. Este é o tão famoso, conhecido, falado e lembrado Monte Sinai. A Bíblia diz que quando o povo chega nesse local, ele se depara com uma situação assustadora. Nuvens negras e raios que cobriam o Monte Sinai de uma tal forma que parecia que o monte estava em chamas. Quando o povo vai chegando perto e vê aquilo, ele diz: nós não vamos chegar perto desse negócio. No entanto, há uma voz que vem do monte dizendo assim: Moisés, reunião, chega para cá. Aí, daqui a pouco, inclusive, vai acontecer algo que o povo vai responder de uma maneira não adequada ao chamado de Deus, mas isso é tema da última mensagem dessa série, no último domingo de setembro. O que acontece é, Moisés sai do meio do povo e vai até esse monte, onde ele vai passar muitos dias recebendo de Deus a orientação para o povo dele. Por que Deus vai fazer isso? O povo dele já estava vivendo como escravo há séculos e simplesmente tinha desaprendido a ser povo de Deus. Se você perguntasse para qualquer pessoa de Israel, olha, o que é ser de Deus? Ele iria dizer, não sei. O que vocês obedecem? A gente obedece Moisés. Se Moisés falar para ir para a direita, a gente vai. Se ele falar para ir para a esquerda, a gente vai também. Tá, mas vocês não têm um livro para seguir? Não, nós não temos um livro para seguir. Inclusive, há muitos estudos que mostram que o povo de Israel, até esse tempo, era um conglomerado de gente que se juntou, cada um acreditando em alguma coisa diferente. E muitos deles com ídolos sendo carregados no bolso e no coração. Então Deus vai parar esse povo e vai dizer o seguinte: se vocês quiserem ser o meu povo, há algumas coisas que vocês precisam fazer. Há alguns diferenciais que vocês precisam ter para demonstrar que fazem parte do meu povo e que são meu povo. Porque qual é o conceito que nós já falamos no começo dessa mensagem? Você, obrigatoriamente, vai se tornar parecido e cada vez mais parecido com o seu objeto de adoração. O que significa dizer que até esse momento, o povo que era chamado povo de Deus não era parecido com Deus, porque ele simplesmente não tinha muita ideia, do que Deus esperava dele. E aí, então, nesse contexto de formação do povo, de um povo sendo parecido com Deus, é que Deus vai dar os 10 mandamentos, que é um princípio de moralidade para o povo de Deus, que é dado pelo Senhor, tentando formar um povo que tem a cara dele. E isso você encontra, então, em Êxodo 20, que vai ser o capítulo que nós vamos analisar nesses 2 meses, indo mandamento por mandamento. O texto, do versículo 1 ao 3 do capítulo 20, diz assim: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E aí Deus dá o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Se nós não fizermos uma leitura da vida do povo e do coração do ser humano,
nós iríamos dizer assim: o primeiro mandamento não faz sentido. Porque você tem um Deus dizendo para o povo dele: não tenha outros deuses. Talvez a postura mais óbvia seria dizer assim: mas, puxa vida, isso não é assim? Então nós voltamos agora para o início da mensagem com a necessidade de que você responda a pergunta que nós fizemos no começo. Se nós olharmos para nós mesmos, nós somos parecidos com quem? Porque se nós nos tornamos gradativamente parecidos com o nosso Deus, seja ele qual for, nós nos parecemos com quem? Se fizéssemos um resumo de nós mesmos e colocássemos o resumo no jornal, uma pessoa que não nos conhece e lesse o resumo, diria que nós somos, por exemplo, cristãos. Se fizesse uma abordagem, ou então uma amostragem dos nossos posts, das nossas conversas, de tudo que nós somos e tudo que nós temos, as pessoas poderiam dizer, baseado no que elas veem a nosso respeito, que nós somos um povo devotado ao Deus da Bíblia? Ou será que a forma como nós vivemos e nós nos portamos diria algo contrário a nosso respeito? Isso faz com que a gente tenha que pensar uma outra coisa importante. Segundo a Bíblia, segundo o que a Bíblia diz, quem é o nosso alvo? Vamos lá, segundo o que a Bíblia diz, quem é o nosso alvo? Qualquer cristão iria responder coisas básicas a respeito da fé, dizendo: o nosso alvo é Jesus. E eu espero que nenhum cristão, em nenhum lugar do mundo, tenha dúvidas e inquietações a esse respeito, de que Jesus é o nosso alvo. Nós queremos viver para a glória de Jesus e queremos não apenas viver para a glória de Jesus. Se nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos, então nós esperamos não apenas viver para a glória de Jesus, mas sermos parecidos com Jesus. O que então deveria fazer com que, inevitavelmente, as pessoas, ao olharem para nós, diriam o seguinte: você me lembra Jesus. Agora, a grande questão é: isso é verdadeiro ou falso? Pensando em nós e no grosso daqueles que se dizem, por exemplo, Igreja de Jesus no mundo. Resposta evidente: falso. Nós temos um problema. Há um problema. Há alguma enfermidade por trás disso tudo. E eu defendo que a enfermidade é o fato de que nós temos outros deuses. E nós estamos nos tornando parecidos com os verdadeiros deuses do nosso coração, que estão se revelando na forma que nós somos e naquilo que nós falamos. Tem a ver com quem nós de verdade não apenas somos, mas nos mostramos para as outras pessoas. Inclusive com aquilo que nós falamos, porque a Bíblia mesmo diz: a boca inevitavelmente fala daquilo que o coração está cheio. Você consegue fingir por meia hora, uma hora e meia, mas chega uma hora que escapa o seu verdadeiro eu. E o verdadeiro eu não tem a ver apenas com o verdadeiro eu, tem a ver com quem nós adoramos. Um ídolo forma os seus seguidores. Tanto é que se você for pegar outras idolatrias, por exemplo, espalhadas pelo mundo, você vai ver o quanto essas idolatrias formatam. Às vezes você está, sei lá, no centro, na fila de um banco, conversando com uma pessoa por meia hora, e passa meia hora, a pessoa olha para você e fala assim: ah, você gosta disso, não gosta? E aí você diz: como é que você sabe disso? Ah, está na cara. As pessoas vão descobrindo quais são os referenciais reais e verdadeiros da vida que nós temos. A gente se entrega. Quando foi? Aí agora uma pergunta para ser respondida por todos nós com muita alegria, paz e amor no coração. Quando foi a última vez que depois de, sei lá, eu não vou nem colocar meia hora, porque meia hora é pouco, mas quando foi que alguém, depois de passar um dia com você, tenha dito isso que eu disse há pouco? Puxa, você me lembra tanto Jesus? Quando foi a última vez? Faz mais ou menos de uma semana. Você que está nos assistindo pelo YouTube, você que está nos ouvindo pela internet, mande a sua resposta. Comente, coloque o seu comentário aqui embaixo.
Quando foi a última vez? Tá bom, tá, um dia é pouco. Talvez em um dia a pessoa não possa te conhecer. Vai que você está num dia mal. Está num dia mal, aquele dia que você acordou com o pé esquerdo, conjunção de Capricórnio sei lá, que pode, Capricórnio pode entrar em conjunção, sei lá, com Áries. Você acordou meio... Eu estou tudo chutando isso, que eu não faço ideia do que eu estou falando. Você acordou meio virginiano naquele dia, deu um negócio assim... Porque às vezes você fala assim, eu tô assim, se é sei lá, se é de leão, né? Não sou. Não sou. Ah, mas se fosse, então se fosse, mas não é. E você acordou mal. Mas quando foi a última vez que uma pessoa, depois de conviver um ano com você, um ano, ela disse assim, olha, terminando esse ano eu quero dizer uma coisa. Em 2018, você me lembrou Jesus. Eu olho para você, eu não consigo ver outra coisa. Eu vejo Jesus em você, eu vejo Jesus. Quando foi a última vez que uma pessoa, após conviver um ano com você, disse isso? Nós nos tornamos aquilo que adoramos. A pergunta é, o que é que nós temos nos tornado? Aí vem um texto simples, básico, que parece meio fora de nexo Deus dizer para o povo dele. Não tenha outros deuses além de mim. João Calvino, um teólogo de séculos passados, disse algo que é muito verdadeiro. Ele disse o seguinte, o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente estava dizendo na mensagem da manhã, falando sobre isso, como às vezes nós nos devotamos e nos deixamos aprisionar, talvez nem pelas grandes coisas da vida. Quantos de nós, por exemplo, estão escravos de um negócio chamado telefone celulares? Telefone celular. Você já notou? Às vezes a pessoa... Você não? Não? Às vezes a pessoa, ela não consegue ficar, sei lá, 15 minutos sem dar uma... Oi, vai ter festa do pastel no prédio. Não tem data aqui ainda. Mas vai ter festa do pastel lá no prédio. Pastel eu gosto. Pastel é bom. Bom. Desculpa, me prendi aqui. Diga se você já... Alguns aqui já devem ter feito isso, eu não vou usar ninguém como exemplo. Aí você fala assim, não, eu não sou escravo. Aí você deixa lá, porque a gente usa o celular também, dentre outras coisas, como despertador, né? Aí, lógico, se você vai colocar como despertador, onde é que você deixa ele? Você deixa ele na cabeceira, porque é ali para você poder acordar. Até aí, tudo bem. No entanto, acontece de lá pelas 4 da manhã você acordar para o famoso xixi da madrugada. Sabe aquela coisa, você acorda 4 da manhã, aí o que você faz? Você faz o seguinte, porque... Você não vai ver o celular, você vai ver que horas são, para você ter uma ideia de que horas são. Então você dá uma olhada no celular, fala, 4 da manhã, alguém mandou mensagem aqui. Então o que você faz? Enquanto você está lá no xixi, você já dá uma zapeada aqui para ver o que está acontecendo. Não tem mesmo a data aqui da festa do pastel, mas ela vai acontecer, está confirmado aqui. Teve ontem Dia da Saúde. Ferição de pressão, deixa eu ver se mais alguém mandou alguma coisa, desde a hora que começou o culto, mandou, 7:05 mandaram aqui, Império Romano, isso, ok, pronto. Há 2 anos, o inventor desse negócio deu uma entrevista e ele disse 2 coisas interessantes. Ele disse, a primeira coisa, o inventor da tecnologia que levou aos celulares como nós o conhecemos, ele disse, primeira coisa, não tem essa porcaria. E segunda coisa, me arrependo profundamente de ter inventado essa porcaria. Porque inventei algo que pudesse auxiliar o ser humano, e era essa a ideia, mas isso acabou escravizando o ser humano. De uma tal forma que se você não consegue viver sem aquilo, aquilo se tornou dono de você. E essa prerrogativa para nós, como povo de Deus, deveria ser dada única e exclusivamente a Deus. Não terás
outros deuses diante de mim. E Deus diz algumas coisas a respeito disso. Por exemplo, ele começa o texto dizendo, eu sou o Senhor. Mas Deus, a gente sabe que o Senhor é Senhor. Ah, é? Mas por que vocês vão tentando construir outros senhores na caminhada? Porque é isso que nós vamos tentando fazer. Quer ver só? Quantas pessoas você conhece que dizem assim, ah não, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Uma pessoa que diz que gosta de fazer as coisas do seu jeito, obviamente tem um ídolo declarado, estampado. Ele mesmo. Ou então quando você usa como desculpa para desobedecer a Deus, dizer que todo mundo faz aquilo que você está fazendo para desobedecer a Deus. Qual se tornou o ídolo daquela pessoa? A cultura onde ela está inserida. O jeito das pessoas fazerem as coisas tornou-se um ídolo de uma tal forma que a pessoa só consegue se enxergar fazendo exatamente o que todo mundo faz, para ser cada vez mais parecido com o ídolo que ela adora, que é a cultura onde ela está inserida. E aí Deus diz, eu sou o seu Deus. Porque Deus sabe que nós nos deixamos levar por deuses que nós vamos construindo. Eu tirei você do Egito. E Deus está dizendo isso para um povo que acabou de sair do Egito. Mas é um povo que daqui a pouco vai estar dizendo assim para Moisés, o líder, não dá para levar a gente de volta para o Egito? Porque a gente não aguenta mais ficar nesse deserto. E o povo diz assim, que eles estavam com saudades dos alhos e cebolas do Egito. A gente olha para o povo de Israel no deserto e pensa, não é possível que alguém faça isso. Ah, é? Quantas vezes nós morremos de saudade da vida de pecado que nós levávamos de uma tal forma que para nós a única alternativa viável e aparentemente possível é exatamente voltar para ela. Porque nós temos saudades dos deuses que ficaram no Egito. Porque se há uma coisa que os deuses falsos fazem, é dar a nós uma noção errada e mentirosa de saciedade. Que é exatamente o que você faz e sente, e eu já passei dessa fase, quando você come fast food. O que acontece 2 ou 3 horas depois de você se empanturrar de fast food? Você tem ou fome ou um desejo louco de comer qualquer coisa que apareça na sua frente. De parede a, sei lá, brócolis. Estou equiparando aí. Porque acontece o seguinte, quando você se empanturra de fast food, o que o fast food oferece para você de vitaminas, sais minerais, nutrientes e coisas saudáveis? Oferece para você gordura, oferece açúcares, e basicamente é isso. Aí o seu organismo recebe a informação de que está recebendo alguma coisa. Ele vai procurando vitamina aqui, vitamina ali, vai procurando as coisas boas para jogar no sangue e não acha. No entanto, ele ainda está recebendo a informação de que, calma, ainda tem coisa no estômago, ainda tem coisa no estômago, ainda tem coisa no estômago. Quando termina as coisas, quando termina todo o processo digestivo, eles veem o seguinte, não entrou vitamina o suficiente. Ele dá um sinal dizendo o seguinte, come de novo porque está na reserva aqui. E aí ele manda um sinal para você dizendo, come de novo, come de novo, come de novo. E aí você note, e aí ele começa a dizer assim, e tem que ser rápido. Tem que ser rápido porque o bicho está pegando aqui, estamos na reserva. Aí o que é que vem logo? Já vem aquela vontade de comer alguma coisa que assim, você já vai para onde? Você já vai para um tomate? Ou você já vai para um super alimento? Fazer um suco detox de super alimento? Não, você vai para onde? Vai para um doce, que vai dar aquela saciada logo. E assim, quando termina o dia, o seu fígado já está, pelo amor de Deus, tá tudo. E eu li sobre isso. Por que eu sei isso? Porque eu fui ler sobre isso. Fui ler sobre isso, falei, olha só como é que o diabo é. O que um ídolo faz? Exatamente isso. Ele vai te empanturrando de uma tal forma que você passe o dia sem fome, mas nunca saciado. Para que você sempre precise de um pouco mais dele. Um pouco mais a cada dia. E você possa, no final da vida, dizer o seguinte, eu nunca passei fome, mas nunca me senti pleno. Eu nunca senti fome, mas eu nunca tive aquela sensação de, estou alimentado. É isso que um ídolo vai fazer. O que Deus oferece para nós, às vezes, é exatamente o contrário.
Deus, às vezes, é aquele pai que diz assim, tá vendo esse prato colorido e que não é confete? Coma. Mas Deus, eu não gosto disso, eu não gosto do sabor disso. Eu não estou perguntando se você gosta do sabor. Eu estou dizendo que você precisa comer isso. Mas Deus, se eu comer isso, talvez eu não sinta tanto prazer quanto se eu comer aquilo. Sim, mas o que está em jogo é o seu prazer ou, nesse caso específico, a sua saúde? Por que pais são aqueles seres carrascos que dão alimento e tentam dar alimento saudável para os seus filhos? Porque pais estão pensando numa satisfação a longo prazo. E veja como nós não estamos pensando na idolatria paterna e nem na idolatria materna. Pais que querem ser idolatrados e parentes que querem ser idolatrados dão o que para os seus filhos? O que eles querem. Porque o que os pais, com necessidade de afirmação por não saberem quem são e não reconhecerem o seu papel, precisam? Precisam da afirmação do outro, às vezes de uma criança de 3 anos. Eles precisam que uma criança de 3, 4 anos diga assim, ai, você é lindo porque você deu para mim o que eu queria. Mas dar o que queria significa muitas vezes dar não o que a pessoa precisa. E dar o que a pessoa quer e não o que ela precisa, no fundo, é um ato idolátrico de desamor. Porque vai fazer com que a pessoa aprenda desde cedo que ela pode vender os seus princípios por algo que lhe dê prazer. Já imaginou? A pessoa que está sob a sua responsabilidade diz, eu quero um chocolate, você dá um brócolis. O que aquela pessoa vai ter naquele momento por você? Diga, o que ela vai ter? Raiva. Raiva. Essa pessoa me deu brócolis. Essa pessoa me deu uma cenoura. Eu pedi um chocolate e ele teve a audácia de me dar arroz e feijão. Eu só posso chegar a uma conclusão. Quem faz um negócio desse não pode me amar. Então, obviamente, eu vou me devotar àquele que não me dá arroz e feijão. Aquele que não me dá salada. Eu vou me devotar àquele que me dá chocolate. Mas na história da espiritualidade cristã, quem é que te dá chocolate quando você precisa de salada? Quem quer matar você, não quem quer te ver vivo. Porque, no fundo, todos nós sabemos que quando o organismo pede alimento e você dá chocolate para o organismo, a longo prazo, o que você está fazendo? Dando de presente, por exemplo, uma diabetes. E aí é muito interessante. Aí fala assim, não, eu como amo minha filha, quando ela pedir um alimento e eu notar que ela está com fome, vou dar para ela um chocolate. Porque quem sabe com 40 anos ela buta uma perna. Aí você pode pensar assim, meu Deus, mas espera aí, não pode? Se esse processo acontecer assim, é assim que vai acontecer. Com 40, 45 anos, eu vou ver a minha filha se privando de tudo para o resto da vida, porque eu, por algum motivo, não quis privá-la de maneira muito rápida e necessária por alguns momentos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o ídolo faz exatamente isso. Porque o que o ídolo quer? Ele quer ganhar você pelo prazer. O que Deus faz? Deus diz, eu sou Deus. Você vai ter que se adequar a mim e me amar pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Porque olhe para a Bíblia. Olhe para a Bíblia. Se Deus tivesse a necessidade de ser amado e problemas depressivos por ser amado, você acha que Deus diria o que ele disse na Bíblia? A Bíblia é claramente um relato de um Deus que não tem crise por ser Deus. Ele é Deus, ele sabe o que ele sabe o que nós somos e diz para nós, vocês é que devem viver de uma tal forma que vocês vão se adequando a mim a cada passo da jornada. E eu não vou me adequar a vocês. Vocês é que vão se adequar a mim. O que significa que isso vai ser sempre um peso? Não. Significa que vai chegar um ponto da caminhada em que nós vamos nos tornando tão parecidos com o Deus que nós adoramos, que nós passamos a ver os próprios mandamentos de Deus como prazer para o nosso coração. Há muitos homens na Bíblia escrevendo sobre isso, dizendo, Senhor, eu tenho prazer na tua lei.
E eu tenho dificuldade, às vezes, diante desse texto, porque eu olho para alguém dizendo, eu tenho prazer na tua lei, e eu digo, eu estou muito longe de chegar a esse ponto de idolatria ao Deus verdadeiro, porque eu não consigo ter prazer na lei de Deus, como um homem que escreveu isso há muito tempo. E por que eu não consigo? Porque não foi formado em mim o paladar. Deixa eu voltar pela última vez a falar sobre alimento. Quando é que você define o paladar de um ser humano? Não é na fase adulta. Quando é que você define o paladar? Na infância. Na formação da criança que você define o paladar dela para o resto da vida. O que Deus está fazendo com o povo dele? Pessoal, junta aqui no Sinai. Vocês são um bando de criança porque estão começando a caminhar comigo agora, né? Então deixa eu formar o paladar de vocês. E talvez vocês não gostem muito do que eu tenho a oferecer. Mas é o que a casa oferece. É interessante esse conceito de é o que a casa oferece, porque a gente, nessa viagem recente que a gente fez, quando a gente vai para uma outra cultura, a gente às vezes vê algumas coisas que, diante da nossa cultura, parecem coisas absurdas, mas a gente estava lá em Portugal, aí você chega em Portugal, é muito engraçado, porque, não é engraçado porque é Portugal, mas é engraçado porque você chega num restaurante, e aí, assim, quando a gente chega num restaurante aqui no Brasil, às vezes você recebe o cardápio, você nem abre o cardápio e pergunta assim, sei lá, tem filé parmegiana? Aí o cara, ele até tira o cardápio e fala assim, tem. Por quê? Está pressuposto que você está lá perguntando se tem filé parmegiana, você não quer nem olhar o cardápio, você quer simplesmente um filé parmegiana. Se ele tem, você não vai nem olhar o cardápio, e se ele não tem, aí você vai olhar o cardápio. Aí chegam os incautos brasileiros, num restaurante lá em Portugal, aí o garçom chega, entrega o cardápio para você, e você olha para o garçom e fala assim, tem bacalhau? Quer dizer, coisa bem natural. Aí o garçom olha para você e fala assim, se tem no cardápio, tem. Se não tem, não tem. Aí você pega o cardápio e fala, opa, então tá bom. Aí você olha lá no cardápio assim, bacalhau sei lá, não sei o quê. Bacalhau à portuguesa. Bacalhau a Lisboa. Bacalhau daqui. Aí tá escrito assim embaixo, bacalhau com batatas no primeiro prato. Segundo prato, bacalhau com batatas. Terceiro prato, bacalhau com batatas. Aí você vai dizer assim pro garçom, esse aqui, como é que é feito? Ele olha para você e fala assim, do jeito que tá aí. Então acho que eu vou querer esse. E aí você fica orando, Deus, traz alguma coisa que eu gosto, que o Senhor transforme no meio do... O Senhor que já transformou água em vinho, se for alguma coisa ruim, o Senhor transforme no meio. Aí você pode dizer assim, mas eles não estão muito interessados em agradar. Não, é questão da cultura, lá é assim. Enquanto nós estamos diante de uma cultura diferente, nos choca. A cultura do reino faz isso. Você olha para a Bíblia e você vai olhar para um Deus que está dizendo, é assim, e ponto final. Deus nos dá os mandamentos para que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Ele. Eu quero terminar com um texto de Romanos 8, 29, porque o apóstolo Paulo diz algo muito tempo depois de Êxodo 20, que é muito interessante para nós pensarmos a esse respeito. Lá no texto de Romanos 8, Paulo está falando sobre como Deus nos chamou e o que Deus está fazendo de nós como um povo dele. Aí em Romanos 8, versículo 29, está escrito assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, qual é a ideia? Paulo está dizendo, antes de nós nascermos, Deus já sabia que a gente ia nascer. Então nós não somos um acidente de percurso. Nós somos seres que foram amados e planejados por Deus antes mesmo do nosso nascimento. Aqueles que Deus de antemão conheceu, antes mesmo de estarmos no ventre materno, Deus também os predestinou. E agora veja a seguinte expressão. Predestinou para quê? Para sermos conformes. E o que está escrito? Para sermos conformes à imagem de seu filho. De quem ele está dizendo? Jesus. Então, vamos ler esse texto de novo. Pois aqueles que Deus conheceu e chamou antes mesmo deles nascerem, esse mesmo Deus os predestinou para que eles sejam iguais à imagem de Jesus. Para que eles sejam iguais ou parecidos com Jesus. A fim de que ele, Jesus,
seja o primogênito entre muitos irmãos que serão parecidos com ele. Qual é, segundo Romanos 8, 29, o profundo desejo de Deus com relação à nossa vida como igreja? Que nós a cada dia nos tornemos mais parecidos com a imagem de Jesus. A pergunta, então, que precisa ser respondida, a pergunta de 1 milhão nessa coisa toda é: a quem e para quem nós estamos nos parecendo? Quando as pessoas olham para nós, elas veem qual Deus? Porque algum Deus elas veem. É inevitável que o ser humano não adore alguma coisa. Se ele não adorar a Deus, se ele não adorar Jesus, ele vai fazer de qualquer outra coisa objeto da sua adoração e vai se tornar parecido com aquilo. E aí vem Deus dizendo: a primeira coisa que eu preciso que vocês façam, não tenham outros deuses diante de mim. Porque Deus está dizendo para um povo que até agora vivia, cada um por si, e cada um construindo a sua imagem de Deus. Até que Deus se mostra, e é interessante como Deus vai construindo isso, porque ele nota que seres humanos não dão conta de entender como Deus é. Aí ele envia Jesus, o Deus que se torna gente como qualquer um de nós, e diz assim, é desse jeito. Claro que quando a gente diz isso, as pessoas automaticamente, para se defenderem do próprio Jesus, vão dizer: mas eu não sou perfeito, então eu não vou conseguir nunca ser igual a Jesus. E isso é verdade. Você nunca vai conseguir ser igual a Jesus, e eu nunca vou conseguir ser igual a Jesus. Agora, há algumas questões que precisam ser levantadas. Se eu disser que eu sou 1% parecido com tal pessoa, eu sou igual a ela? Não. Vamos dizer que, sei lá, eu vou me comparar aqui com o Neto. E eu falo assim: gente, eu tenho 1% de similaridade com o Neto. Eu poderia dizer que eu sou igual ao Neto? Não. Porque eu vou dizer: não, nós somos 1% parecido. E eu não sou igual. Mas se eu pegar uma outra pessoa, sei lá, se eu pegar o Henrique e falar assim: mas com o Henrique, olha, nós temos 10% de similaridade. Veja, já é bem mais de similaridade que eu tenho com o Neto. Com o Neto eu tenho 1% de similaridade, mas com o Henrique eu já tenho 10%. Então, eu já poderia dizer que eu sou igualzinho o Henrique. Certo ou errado? Errado. Eu não sou igualzinho o Henrique. Eu sou 10% parecido com ele. E se eu pegasse, sei lá, o Felipe, e eu falasse assim: mas gente, então tá bom, eu não sou igual ao Neto, não sou igual ao Henrique, mas vocês sabiam que eu e o Felipe temos 50% de similaridade? 50%! Então, diante disso, nós só podemos chegar a uma conclusão óbvia: eu sou igualzinho o Felipe. E aí você, claro, vai dizer: não, não é. E se eu chegasse a ponto de... A minha mãe está aqui. Eu saí do ventre da minha mãe. Aí eu poderia dizer assim: tá, mas tem a minha mãe aqui. Eu sou, então, 99% parecido com a minha mãe. Então, você só pode chegar a uma conclusão: eu sou igualzinho a ela. Você olharia e diria: não, você não é igualzinho a ela. Você pode ser 99% parecido com ela, mas não é igualzinho. Porque igualzinho você só seria se fosse 100% igual àquela pessoa. Quando nós falamos sobre Jesus como nosso alvo, como nosso Deus, como nosso ídolo, nós sempre usamos a desculpa dizendo assim: eu não sou parecido com Jesus porque Jesus é perfeito e eu não sou. No entanto, qual o grau de similaridade que você tem? Você pode se contentar com 1%, mas é possível, se você nunca vai ser igual a Jesus, ser, sei lá, 50% parecido? Porque se você for 50% parecido, você não é igual a Jesus, porque também não vai ser igual a Jesus, porque só ele é perfeito. Mas nós usamos a desculpa de não sermos iguais a Jesus, porque só Jesus é perfeito, para nos mantermos no 1% de similaridade. E para não chegar, talvez nunca, nem aos 10%. Eu concordo, nós nunca seremos iguais a Jesus, porque ele é perfeito e nós não somos. No entanto, qual é o grau de similaridade que a gente poderia alcançar na vida? Ou então, qual é o grau de similaridade com o que nós nos contentamos? 1%?
Significa que se você se contenta com 1%, se você dobrar o seu grau de similaridade com Jesus, você vai para quanto? Você vai para 2%. Ou seja, tem muito mais similaridade pela frente. O problema é que nós não nos tornamos parecidos com Cristo, porque no final, ele não é o nosso ídolo final. Mas nós vamos nos tornando similares e quase parecidos com muitas outras coisas e paixões que nós carregamos em nosso coração. O que nós precisamos é quebrar esse ciclo vicioso e ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Não tenham outros deuses além de mim. Porque também há uma conclusão óbvia nessa coisa toda. Deus só precisa dizer, não tenha outros deuses além de mim, para quem ou ele sabe que já tem, ou ele sabe que tem a tendência de ter outros deuses além dele. E é assim que nós somos. Coração humano é uma fábrica de ídolos. O que nós precisamos é destruir essa fábrica e deixar que Deus construa a morada definitivamente dele em nós. E nos forme a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Para a glória do nosso Deus. Para que as pessoas olhem para nós e parem de ver muitos de nós mesmos e muitos dos ídolos que nós construímos e nos devotamos. E passem a ver Jesus em nós e através de nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força e que o Senhor faça com que nós compreendamos que esse primeiro mandamento, que trata da questão da idolatria, e dele dependem todos os outros mandamentos. Eu nunca vou conseguir deixar de matar qualquer pessoa, seja em ação, seja em pensamento, se eu não tiver Deus como meu Deus. Porque enquanto eu não tiver Deus como meu Deus, eu terei todas as desculpas possíveis dos ídolos do meu coração para fazer aquilo que o Deus, para não fazer aquilo que o Deus verdadeiro disse que eu devo fazer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos abençoe para uma vida devotada à glória de Cristo Jesus. Deus, obrigado por tua palavra. Guarda o nosso coração, a nossa vida e nos ensina a viver todos os dias para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos que seja assim, Pai, para a glória de Jesus, para que Jesus seja formado em nós. E no nome dele nós oramos. Amém e amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.